quartel-general. É um imenso prazer estar com vocês mais uma vez, gravando aqui o Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias. Então, agora nós vamos continuar e vamos falar sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. Falaremos também sobre sonegação fiscal, lembrando que nós estamos falando sobre medidas que estão relacionadas à repressão dos crimes. Mas lembre-se de que, dentre algumas medidas ou dentro de um capítulo específico, não necessariamente nós falaremos sobre repressão. Por exemplo, vocês sabem que as diretrizes, as linhas mestras que estão aqui no nosso Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias são prevenção, repressão, execução. Prevenção, repressão, aí tem, no meio tem investigação, execução, processos e também temos as linhas que falam sobre a reintegração, né, sobre o egresso. Não nessa ordem, para falar a verdade, perfeito? Então, mas não necessariamente em um capítulo daquele, repressão, aí fala só sobre repressão. Às vezes, como a gente sabe que essas linhas mestras, elas se interconectam, nós temos, então, às vezes, o quê? Dentro do capítulo de prevenção, temos algumas medidas também de repressão, enfim, né? Apesar de que acredito que isso não vai ser, essa mistureba aí não vai ser cobrada em prova, perfeito? Acredito, inclusive, que esse texto do Plano Nacional, ele vai ser bem tranquilo. Eu fiz muitas questões aqui, eu olhei, não, poxa, isso aqui pode ser uma questão interessante. Vou até mostrar para vocês aí um modelo da apostila que estou fazendo, né? E aí, agora já estou nas questões do Plano Nacional. Só falta, por último, para falar a verdade, as questões do SUSP, né, do Sistema Único de Segurança Pública, e está ficando muito bom, né? E estou vendo algumas possíveis questões de prova ali, né? Acredito que não fujam daquilo que nós estamos propondo aqui. Está ficando muito interessante mesmo a apostila. Vou mostrar para vocês aqui, né, a formatação. A gente já está trabalhando na formatação e posteriormente só faltando colocar, acho que são 30 questões do SUSP. Acho que um pouco mais, para falar a verdade, né? De 30 a 40, 50 aproximadamente. A gente vai fazer ainda alguns cortes, né, de questões, enfim, para deixar aquelas mais interessantes. Mas vale a pena conferir. Eu vou mostrar para vocês aqui, já para vocês ficarem interessados e posteriormente a gente trabalhar em cima de questões, em cima de jurisprudências e também passar bizus também de outras disciplinas, perfeito? Como direito constitucional, matéria que eu sempre estou acompanhando, direito administrativo também, enfim, para que a gente possa acertar um número muito bom de questões aí e dar um salto à frente de diversos candidatos, ok? Mas vamos lá para o texto do Plano Nacional para falarmos um pouco sobre a violência doméstica. Nós temos o seguinte: a violência doméstica, ela fere, vocês sabem muito bem, estão estudando lá em Direito Constitucional, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, que é a dignidade da pessoa humana. Olha só, é interessante nós falarmos sobre isso. Volta para mim, olha só, é interessante você que está estudando Direito Constitucional, saiba o quê? Saiba a diferença entre... Nós temos um capítulo da Constituição Federal, é um grande conjunto, vou colocar aqui para vocês, e dentro desse capítulo nós temos o quê? Nós temos os fundamentos, esse capítulo é os princípios fundamentais. Dentro dos princípios fundamentais nós temos os fundamentos, temos os objetivos e temos os princípios que regem as relações internacionais em que a República Federativa do Brasil faça parte. Ok. Nós temos, dentre os fundamentos, nós temos a dignidade da pessoa humana, beleza? Então, quando estamos falando aqui da violência doméstica, temos o quê? Havendo violência, temos uma lesão à dignidade da pessoa humana. Além disso, nós sabemos que a mesma proteção que deve ser dada ao homem, deve ser dada também à
mulher. Então nós temos aqui a isonomia. E por último, nós temos o quê? O respeito às diversidades, né? Cor, raça, origem, sexo, faixa etária, enfim. Nós temos também essa necessidade de respeito às diversidades, que, para falar a verdade, nós temos lá dentro os objetivos da República Federativa do Brasil, ou seja, objetivos são metas que a República Federativa do Brasil deseja alcançar. E lá, dentre elas, dentre os objetivos, para falar a verdade, nós temos o quê? Promover o bem de todos sem distinção de cor, raça, sexo, idade, enfim, nós temos esse objetivo também. Então, quando há uma lesão, quando há uma violência doméstica e familiar, nós temos, né, uma lesão à dignidade da pessoa humana e um desrespeito às diversidades. Perfeito aí? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Nós temos o seguinte, ó, de 2016 a 2017, houve um crescimento aqui, ó, de 12%, né, dos casos. Né? Temos aqui, ó, casos novos, 45.988, casos pendentes, 908.560, total 1.361.548 casos. Olha só, muito grave essa situação. E aí temos lá no Código Penal, puxando aqui, nós temos aqui no Código Penal uma nova figura aqui no Código Penal, que é a figura do feminicídio, perfeito? Deixa eu puxar aqui, ok. O feminicídio é um grave problema a ser enfrentado no Brasil e ainda um indicador da situação de violação dos direitos humanos das mulheres. Olha só, violação dos direitos humanos das mulheres no país. O Brasil está no 5º país no ranking de assassinato de mulheres. Em 2017, nós tivemos aqui, por exemplo, 2.643 casos de feminicídio. Perfeito? Então, feminicídio, muito interessante. Porque não necessariamente esses casos, aqui você deve estar estranhando, não necessariamente que esses casos novos, né? Que aí casos de quê? De violência, beleza? De violência, nós temos aqui que não necessariamente ocasiona morte, perfeito? E aqui são casos que ocasionam morte, beleza? Por isso que esse número aqui é menor. É necessária a evolução das investigações no Brasil e a capacitação específica, temos um erro aqui, ó, okay, dos profissionais de segurança pública, já que a investigação possui particularidades. O conjunto probatório não costuma ser robusto, contando quase sempre com a versão da vítima contra a versão do provável agressor, motivo pelo qual deve-se atribuir especial consideração ao relato das mulheres. Por sua própria natureza, o crime geralmente é cometido entre 4 paredes, fora, portanto, do alcance das testemunhas, beleza? Interessante a gente estar atento aqui a essa violência doméstica. Deixa eu puxar para cá, só um minuto. Ok. Puxando aqui, uma exclamação. Porque é um crime, de certa forma, novo no Código Penal, né? Então a gente tem que estar atento a políticas relacionadas à proteção ou à redução de situações daquele novo crime. O componente emocional é outro elemento que incide sobre a qualidade da investigação e o resultado da ação penal, uma vez que romper
e reatar os relacionamentos compõem um ciclo da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Nós sabemos muito bem, volta para mim, nós sabemos muito bem que as mulheres, por questões emocionais, por exemplo, elas estão em um determinado relacionamento, com um indivíduo, e aí há uma agressão, há uma separação, entre aspas, separação, e uma promessa de que aquele indivíduo ele não cometerá mais. Ele volta para casa. E acontece aqueles mesmos atos de agressão várias vezes, né? Essa separação aqui acontece diversas vezes. Esse componente emocional nas investigações, na ação penal, ele é um elemento muito, muito importante, né? Não só esse elemento emocional, né? Eu ia falar outro comentário, mas nada relevante, né? Então vamos continuar, né? Vamos ser objetivos nas nossas informações aqui. Nós temos o seguinte, ó, em 2016 temos medidas protetivas, né? Vocês devem conhecer lá, por exemplo, a Maria da Penha, e lá na Maria da Penha nós temos medidas protetivas à mulher, vamos colocar assim, né? Medidas protetivas aqui que protegem as mulheres aqui, que informam as autoridades públicas, né, sobre casos de violência doméstica. Temos aqui 194.812, temos um crescimento de 21% em 2017, com 236.641 medidas protetivas. Ainda assim, o Estado brasileiro não tem sido capaz de ampliar os mecanismos de fiscalização no mesmo ritmo em que crescem as denúncias de violência doméstica e familiar contra as mulheres e a concessão de medidas protetivas. O feminicídio acontece quando a vítima não está protegida. Dados demonstram que somente 3% das vítimas têm medidas protetivas concedidas. Olha só que interessante. Então, nesse momento em que ela está desprotegida, né, que ela não está protegida, ela tem aqui aqueles atos praticados contra ela. 3%, número muito, muito baixo. Nós temos aqui estratégias previstas no Plano Nacional de Segurança Pública. Nós temos promover a formação continuada dos profissionais de segurança pública com disciplinas obrigatórias sobre o atendimento de mulheres em situação de violência, sensibilizando-os para o reconhecimento da violência de gênero. Fomentar a adoção pelas polícias civis das diretrizes para a investigação de feminicídios produzidas pela ONU, Organização das Nações Unidas, no Brasil, ok? Incentivar a estruturação e capacitação das delegacias ou equipes especializadas. Então, é importante, volta para mim, é importante o Estado brasileiro ele focar se há um crescimento desses casos de violência doméstica contra essas mulheres, né? Nada mais interessante, óbvio e lógico que crescer o número de investigações, não só o número de investigações, mas a qualidade das investigações, a capacitação daquele agente que está conduzindo investigações, né, interrogatórios, enfim, de situações de violência. E também, obviamente, a estruturação e capacitação nas delegacias, né? Um resumo, para falar a verdade. Então, voltando lá, nós temos o seguinte, nós temos aqui fomentar a adoção de protocolos padronizados de atendimento às mulheres em situação de violência nas
unidades policiais, tomando como referência o modelo empregado no estado de São Paulo. Muito interessante. Então, podemos afirmar aqui que o estado de São Paulo ele é um estado, de certa forma, modelo para, nesses casos aqui, de violência doméstica. Nós temos o seguinte, alocar recursos humanos e infraestrutura material nos órgãos oficiais de perícia, de modo que funcionem tendo como referência diferentes especialidades médicas, psiquiatria, oftalmologia, neurologia e profissionais, odontologia, psicologia, para periciar as distintas manifestações e consequências da violência. Muito interessante isso aí também. Nada além do que nós estamos falando até agora, ok? Estruturação, capacitação, estruturação, inclusive aqui, fortalecendo a perícia nesses casos, perfeito? Parte pericial. Nós temos, prosseguindo aqui, nós temos o seguinte. Vou ajeitar aqui. Nós temos o seguinte, incentivar a implantação de questionário de avaliação de risco pelas delegacias de polícia a ser respondidos pelas vítimas, visando subsidiar o juiz quando da apreciação do pedido de medidas protetivas. Então aqui, seria um questionário, houve a violência? Houve. Aí a vítima vai responder aqui um questionário sobre a avaliação do risco. Há risco de continuar aquela agressão? Há ou não há, enfim. E aí o juiz, considerando esse questionário aqui sobre riscos, o juiz ele vai o quê? Ele vai, ou sim ou não, vai conceder ou não medidas protetivas, ok? Medidas protetivas. Propor alterações legislativas que garantem às mulheres a concessão das medidas protetivas de urgência, independentemente de instauração de procedimento criminal correspondente. Sabemos que a legislação do Brasil, em diversos pontos, em diversos crimes, ela está desatualizada. E aqui, pelo que nós estamos notando, não é diferente. Há também, inclusive, uma legislação desatualizada e que é necessidade de alterações. Nós temos ainda aprimorar os mecanismos estatais de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas, estimulando o envolvimento de polícias militares e ou guardas civis municipais metropolitanos. A exemplo do projeto Guardiã Maria da Penha, desenvolvido no estado de São Paulo. Incentivar a estruturação das defensorias públicas, fomentando a constituição de núcleos especializados de violência doméstica e familiar contra o gênero feminino consoante. Então nós estamos vendo que a necessidade do aparelhamento estatal, não só polícias, não só judiciário, mas também agora aqui defensorias públicas, levando como modelo aqui o estado de São Paulo, que tem, por exemplo, esse projeto Guardiã Maria da Penha, com a participação aqui de polícias militares também e de guardas civis metropolitanos. Interessante essa participação da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal, como nós sabemos, lá na Constituição Federal, não faz parte da segurança pública, mas nós sabemos que a realidade é totalmente diferente, principalmente em estados maiores, como exemplo o estado de São Paulo,
em que as guardas municipais elas fazem sim o trabalho de polícia, o trabalho de polícia. E aqui no nosso Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias há essa participação das guardas municipais, guardas civis metropolitanos, né, na proteção, aqui é exemplo do estado de São Paulo, de proteção das mulheres. Perfeito? Vamos lá, prosseguindo, nós temos o seguinte. Aqui, então, finalizada aqui a violência doméstica, nós temos a sonegação fiscal. Sonegação fiscal. Nós temos o seguinte, o crime praticado pelos contribuintes, direta ou de forma solidária, alcança muito mais que o erário. Há também, como efeito imediato, a concorrência desleal em benefício dos sonegadores. Então quer dizer que a sonegação prejudica a livre concorrência prevista na Constituição Federal e saudável disputa de mercado? Sim. Questões lógicas, questões óbvias. Vou mostrar para vocês aqui dois personagens, né? Vou mostrar para vocês dois personagens aqui, bem rápido, né? De forma exemplificativa. Nós temos aqui Joãozinho, que é empresário. Joãozinho é empresário. E Pedrinho também é empresário. E aí acontece o seguinte, Joãozinho, ele está fazendo o quê? Ele está sonegando impostos. É óbvio que o Estado necessita daqueles impostos para quê? Para realizar determinadas prestações de serviço, evolução, capacitação, aparelhamento dos órgãos públicos. E Joãozinho, ele não está repassando os valores para o Estado. E Pedrinho, os dois são empresários. Pedrinho, ele está pagando aqueles impostos. Joãozinho utiliza os impostos para crescer a empresa. Já Pedrinho, ele paga ao Estado, para que o Estado possa proporcionar melhorias às pessoas. Então o que acontece? Quando esse utiliza para fins próprios e esse paga ao Estado, há, de certa forma, uma concorrência desleal entre eles. Porque essa empresa aqui, as empresas são do mesmo ramo, a empresa de Joãozinho, ela vai crescer muito mais do que a empresa de Pedrinho. Perfeito aí? Então nós temos essa situação aí de ferir a livre concorrência. Beleza? Voltando lá, nós temos o seguinte. A necessidade de aperfeiçoamento e integração, a gente fala bastante, né, em integração das instituições, que combatem o crime tributário. Cefaz, Ministério Público, PGE, enfim, criação de setores específicos, há uma necessidade, treinamento de membros e servidores e promotorias de justiça especializadas em crimes dessa natureza. Perfeito? Crimes tributários. Legal pra caramba isso aí, informação muito, muito interessante. Tanto na repressão quanto na prevenção, temos a necessidade de aproximação das instituições, em especial Secretaria de Fazenda, Cefaz, Ministério Público e Procuradoria-Geral do Estado, conforme falamos anteriormente. Nós temos um exemplo muito interessante, o Estado de Minas Gerais, o Estado precursor, que tem o Comando Interdisciplinar de Recuperação de Ativos, o CIRA. Uma soma aqui, por exemplo, de Ministério Público, PGE, Vice-Governador, Cefaz, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, fazendo com que exista uma queda desses crimes aí que nós estamos falando, dos quais estamos falando, ok?
Há uma redução. Muito, muito interessante. Nós temos aqui, em relação ainda à prevenção, pulando aqui, em relação à prevenção não, em relação à repressão, nós temos o seguinte, uma necessidade bastante falada sobre o que? É necessário que é necessário para a evolução na elucidação de crimes. A necessidade aqui de cadeia de custódia, rastreio de vestígios, transparência, dar mais transparência e credibilidade ao trabalho realizado pelas polícias técnico-científicas. Nós sabemos que as polícias técnico-científicas, elas são importantíssimas para a elucidação dos crimes. Crimes que deixam vestígios. Crimes, como é que fala lá em direito penal? Não transeuntes. Acho que é isso. Não transeuntes. São crimes que deixam vestígios. E, para tanto, é necessário que exista uma evolução aí nessa cadeia de custódia, nesse banco de dados aí de vestígios, né? Se não me falha a memória, chama backlog, né? De vestígios, guardar aqueles vestígios para que posteriormente, se evoluir, a polícia técnico-científica evoluir, ela não tem aqui a princípio uma tecnologia para verificar, para investigar, mas posteriormente ela tem essa tecnologia, então essa tecnologia posterior ela pode ser utilizada, desde que sejam guardados os vestígios, desde que sejam guardadas as informações daqueles crimes anteriores. Muito interessante isso aí. Nós temos o seguinte, existência no âmbito federal, portaria Senasp número 82, modernização das unidades de perícia, peritos cibernéticos, legal pra caramba isso aqui, né? Peritos cibernéticos e aquisição de equipamento e investimento em novas tecnologias. A Perícia Federal é muito interessante e é um concurso para peritos, né, que paga muito bem, muito bem mesmo. Fomentar núcleos de análise criminal nas unidades da Federação, fortalecendo o uso de recursos tecnológicos integrados às atividades operacionais e promovendo o policiamento em zonas de maior incidência criminal. Incentivar o compartilhamento nacional do banco de dados de impressão digital com as polícias técnico-científicas de todo o país. Promover a instalação de laboratório central de perícia criminal para apoio aos estados. Incentivar a ampliação de laboratórios estaduais para que possam passar a exercer o papel regional de perícias. Incentivar a implantação das centrais de custódia e a normatização dos procedimentos para estabelecimento da cadeia de custódia dos vestígios de crimes. Priorizar a conclusão do projeto para estabelecimento do Sistema Nacional de Balística em andamento na Senasp, em razão da constatação de que poucos estados têm comparador balístico automatizado. Como consequência, o banco de dados praticamente inexistente. Então também aqui é algo específico, uma perícia específica aqui relacionada à balística, ok? Então, no geral, a gente vê aqui a necessidade de ampliação dos estados aqui dessa evolução aqui da necessidade de evolução das polícias técnico-científicas nos estados, né? Essa implantação aqui das centrais de custódia e também, voltando aqui só um pouco, né? Nós temos aqui um banco de dados, né? Já falamos, o backlog também, aqui especificamente de impressões digitais, né? Nós temos aqui necessidade de laboratório central de perícias, né? Enfim, aparelhamento estatal, capacitação, habilitação, evolução do Estado brasileiro, né? Dos estados, né? Mas no geral do Estado brasileiro
para questões periciais. Então, como vocês viram aqui, né, cenas dos próximos capítulos, nós falaremos sobre diretrizes e medidas em relação ao processamento, e julgamento, né? Lá, palavra-chave, processos. Então, é muito interessante nós falamos aqui já da repressão, são alguns números, né, que podem nos confundir ali, então, mas a gente falará posteriormente, falar um resumo posterior a respeito dessa questão de números, mas no geral, a questão da repressão é uma questão bem tranquila, as informações são bem tranquilas, ok? Então, cenas dos próximos capítulos, né, gravaremos amanhã informações sobre processos, né? Vimos prevenção, vimos aqui repressão e investigação, né, que é quase que irmãs ali, e nós estamos vendo agora, veremos, para falar a verdade, os processos, ok? Então, até a próxima.